É, primeira pergunta sobre... Estamos aqui no Museu do Futuro, na Casa de Vidocq Casas, fazendo o nosso trabalho. Esse é um momento no hacking que a gente está realizando para Vidocq Casas. Essa personalidade incrível que vem sendo para nós aqui de Teresópolis um presente maravilhoso que abre a cabeça e o coração de todos nós. Me diz uma coisa, Vidocq. Vamos voltar lá para a fundação do MCT. Como é que foi essa inspiração? Como é que foi esse movimento interno seu de querer fazer o MCT? Movimento Conservacionista Teresopolitano. Essa resposta eu vou dar com muita consciência e tem a ver até com a primeira pergunta que você me fez, por que eu gosto, sabe, que é da natureza. E na extensão do meu trabalho e da minha própria vida, em formação permanente, eu cheguei ao movimento conservacionista. Primeiro eu quero me lembrar, sabe, que é da criança, que eu era criada no interior, na fazenda de meu pai, com meus avós, vendo siriema correndo no quintal, que o fundo da minha casa, ela era integrada à natureza, porque o tipo de uma fazenda tinha muitos alqueires, então a gente nunca sabia onde era o final. Olhava e via as montanhas de longe, e eu estava cercado ali, sabe, que é da natureza viva, brincando naqueles pés de cajus, que são vermelhos, amarelos, aquelas florzinhas, vendo, sabe que, os redemoinhos que davam no quintal da minha casa, sabiá, canário, bem-te-vi, a natureza latejando. E aquilo foi, sabe o quê? Se encharcando dentro de mim como se fosse assim, a chuva que está batendo agora e se infiltrando na terra. Então, aliás, até uma das coisas que eu gosto muito é do cheiro da chuva. Sei lá, isso tem uma integridade comigo, sabe o quê? Assim, do selvagem que eu sou, vindo da minha avó, que era uma índia. A vovó Tomásia Martins de Oliveira era uma índia, o Bucaó. Então, isso trouxe em mim esse atavismo, que eu acho que é a maravilha, sabe, que você ama a natureza. E cada vez mais na natureza eu vejo a sabedoria que ela é. E que a natureza, na natureza quase, você é um simples fragmento, você nem existe. E ao mesmo tempo você é um Deus, porque você tem a consciência que se você hoje devastar a natureza, né, sempre que a gente pregava isso, e eu gostava de conversar com um índio, que chamava-se Inácio, Inação, que morava na fazenda da gente, e ele contava história, lorota, aquelas coisas, e a gente tem esse convívio nordestino country, que sabe, que você viver na natureza, acordar. Eu, por exemplo, adoro o luar. Quantas vezes eu já falei até para o Gerson, quando a gente era criança, vamos tomar banho de luar, subir na montanha, pegar a lua, pensar que vai virar até lobisomem, essas brincadeiras de criança, né? Olhar o céu estrelado, as estrelas, a chuva das estrelas, sei lá, e aí são os mistérios da natureza, esses mistérios maravilhosos, né? Foram aflorando em mim, eu acho que formou, sabe o quê? Uma argamassa tão grande e confusa, que é como se fosse uma cachoeira. Tem hora que eu penso que eu sou uma cachoeira, descendo a serra. Tem hora que eu penso que eu sou, sabe o quê? Assim, um córrego pequeno, parado, ou o mar. Sei lá, eu amo a natureza, eu acho que a natureza é a coisa mais fundamental e ela tem um problema, ela é amoral. Na natureza só vence quem é forte. E ela come tudo, digere tudo e a gente vira nesse ciclo de eternidade. Quanto ao movimento conservacionista teresopolitano, como a gente foi vivendo e foi se formando, estudando, a gente foi tendo uma compreensão muito grande de que a gente estava gastando os recursos da terra, né, loucamente. As florestas estavam sendo digeridas, queimadas, incêndio, todo mundo estava trocando um bem pelo mal. Transformando, você não pode. Você já pensou se você puder viver num mundo de plástico? Sem a clorofila?
Você já pensou se o mar ficar contaminado a um ponto de que o plâncton marinho não possa mais te dar oxigênio? Se você não puder mais, sabe o quê? Ficar embevecido diante de um inseto. Você quer coisa mais linda e harmoniosa do que uma abelha? De que um pássaro? Quem que sabe fazer isso? Quem pode fazer um copo d'água pura? Quem? No laboratório você pode não mexer. Então eu estou vendo que foi o teu deslumbramento com a criação que te levou ao MCT. Aí depois, sabe que eu encontrei pessoas que pensavam igual a mim. Nós tivemos na formação do MCT vários grupos, várias pessoas, por exemplo, um deputado valoroso que foi muito bom para nós, o Eduardo Schwari. Tivemos, sabe que envolvimento, olha só, Carlos Mink, Gabeira, o falecido Chinaíba, o Francisco. Poxa, olha só, se eu apanhar um papel do movimento conservacionista, outro dia eu estava, sabe o quê? Memorizando, e eu esqueci até alguns nomes de companheiros, que muitos já morreram, né? Doutor Silmar Vieira já morreu, Francisco Maia já morreu, doutor, que foi presidente da Sociedade Protetora da Árvore, doutor Murilo Neri, ele passou os livros todos da Sociedade Protetora da Árvore do Brasil para o MCT, a gente absorveu. Nós absorvemos o Instituto África, absorvemos a Sociedade dos Amigos de Teresópolis. Então essas pessoas que eram politizadas passaram a ser, sabe, que é agentes nossos. E tanto que hoje o movimento conservacionista está crescendo tanto que ele se formou um exército de pessoas que, por exemplo, nós nunca lidamos com dinheiro, de espécie alguma. Até que uma coisa sagrada para mim, para que o dinheiro, sabe, que não venha deformar. Nós somos um movimento, igual uma ONG. Eu já previa de que se a gente entrasse como fundação, poderia haver futuramente política governamental, poderia haver desvio de condutas de alguns amigos nossos, e, como diz a presidente Dilma, mal feitos, né? Porque, por exemplo, esse jornalzinho que a gente distribui, né, que está aqui, né, que a Resistência Verde SOS tem 33 anos, já teve um problema. Na primeira vez que nós fizemos o jornal, nós estávamos trabalhando com os amigos que quiseram se aproveitar e ficar com o jornal. Eu tive que entrar na justiça e dar-lhe um corretivo. Não vou citar o nome por questão ética. Depois nós fizemos as pazes. Tem um cara que cantou, coisa e tal, né? Eu já sabe da história. E nosso jornal sai todo mês, distribuído gratuitamente, com informações preciosas, com um memorial onde eu procuro, sabe, trazer uma mensagem profunda e humanitária, com fundamentação ecológica, conhecimento científico fundamentado, né? Que a gente também publica trabalho de outras pessoas, né? Para que a consciência ecológica se transcenda cada vez mais, que ela cada vez mais, ela sabe que fique, sabe que impregnada no ser humano. Porque se você não conscientizar o ser humano através do respeito à natureza, através do amor, você não vai conseguir, sabe que, paralisar, sabe que, essa doença que está aí crônica do consumismo. E é um consumismo predatório que se estende, sabe que, para o supérfluo, cada vez mais. Eu até, sabe que, sempre eu tive o sonho, né, de uma sociedade melhor. Se você entrar no blog hoje, eu botei também a publicação de um trabalho meu, que eu gosto muito, que é o Sermão da Montanha, a Luz do Amor e da Fraternidade, onde a gente fala como se fosse Cristo. Quando ele excomunga os malfeitores, né, da sociedade, né? Por exemplo, um banqueiro de Wall Street, eu vou bater palma para ele, se ele vive, sabe, que dos juros exorbitantes em cima dos países subdesenvolvidos, se ele exaure os recursos naturais de uma nação, eles emprestam o dinheiro, o FMI, e traz de volta.
No Sermão da Montanha eu esclareço muito bem isso. Nós agora